Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Administração Geral. Na aula anterior, vimos as escolas de administração. Hoje vou apresentar a aula 4, que trata do assunto, o sistema organizacional. Mas o que é um sistema? Você já deve ter ouvido falar de sistema solar, sistemas de vendas e muitos outros. Não é interessante que uma mesma palavra possa ser utilizada para coisas tão diferentes? A razão para isso é que tudo pode ser considerado sistema. Um sistema pode ser orgânico ou inorgânico, simples ou complexo. Um exemplo de sistema pode ser uma planta, um cachorro ou mesmo nós. Esses são exemplos de sistemas orgânicos e muito complexos. O sistema apresenta uma caixa preta, onde ocorrem os processos. Uma flecha que representa as entradas e outra flecha que representa as saídas. E uma flecha que vai das saídas para as entradas, de nome retroinformação ou retroação. Esse último elemento, a retroação, cumpre um papel muito importante, que é regular o funcionamento do sistema diante de um ambiente, que de maneira geral representa ameaças à sobrevivência do sistema. Eu e você, por exemplo, somos sistemas que em alguma etapa de nossa existência aprendemos que devemos olhar dos dois lados da rua antes de atravessá-la, senão somos atropelados e podemos morrer. Então, se somos sistemas, nosso corpo é uma caixa preta, onde ocorrem os processos. A informação recebida é uma entrada. O comportamento de olhar os dois lados da rua é um processo. Atravessar a rua em segurança é um resultado. A rua com carros, representando perigo, é o ambiente no qual precisamos sobreviver. A retroinformação é aquela vozinha da nossa consciência nos dizendo: cuidado com as ruas. O sistema organizacional ou empresa é outro exemplo de sistema. Sua caixa preta é onde ocorrem os processos. Por exemplo, a transformação da matéria-prima em produtos. O sistema organizacional busca no ambiente algumas entradas que, nesse caso, chamamos de recursos. Após passar por processos, esses recursos são transformados em resultados. Então, a matéria-prima é um dos recursos necessários ao sistema organizacional e o produto é um dos resultados. Lembre-se, há vários tipos de recursos e de resultados. O sistema organizacional também possui a retroação. Esse elemento é muito importante para o sistema organizacional, porque o ambiente no qual atuam as organizações, na maioria das vezes, se apresenta de maneira hostil, o que atrapalha a obtenção de resultados esperados. O ambiente das organizações pode ser classificado em duas categorias. O ambiente de tarefas é uma delas. Esse ambiente é constituído por alguns elementos com os quais a organização interage. São eles: os fornecedores, os clientes, os concorrentes e os órgãos reguladores. A organização pode ser afetada negativamente por esses elementos. Por exemplo, quando o fornecedor atrasa. A organização pode se defender dessa ameaça por meio de uma negociação com o fornecedor. Ou seja, a organização pode interagir com os elementos que constituem o ambiente de tarefa, com todos eles, com os clientes por meio da propaganda, ou mesmo atendimento face a face, com os concorrentes na rotina de tentar superar o outro, e até com órgãos reguladores, como sindicatos e agências do governo. A segunda categoria de ambiente das organizações é chamada de ambiente geral. Esse ambiente representa todas as mudanças que ocorrem no mundo. E olha que muitas mudanças ocorrem, não é? São mudanças econômicas, sociais, políticas, tecnológicas, climáticas e muitas outras. Nesse caso, não há como negociar. A organização ou se adapta a essas mudanças ou sofre as consequências. Todas as organizações estão sujeitas a muitas ameaças provenientes do ambiente. Essas ameaças precisam ser gerenciadas e é aqui que a retroação passa a ser importante. Ela serve para comparar como o sistema funciona em relação ao padrão esperado. Quando ocorre alguma discrepância, a retroação incumbe-se de regular a entrada para que a saída se aproxime do padrão esperado. Ou seja, que o sistema funcione sem surpresas desagradáveis. Bem, este é o sistema organizacional. Não deixe de ler o material escrito. Nele há outros exemplos para ajudar você a compreender melhor o sistema organizacional. Quando você estiver seguro sobre esse assunto,
terá desenvolvido uma importante habilidade do administrador, a habilidade do pensamento sistêmico, muito útil para as organizações atuais. Na próxima aula, veremos mais profundamente o ambiente das organizações. Até lá!